Oi, gente, o nosso trabalho é a respeito da responsabilidade civil do transportador e do construtor. Eu vou iniciar o trabalho contextualizando um pouco a respeito da responsabilidade civil do transportador. No final do século XIX, na Europa, surgem alguns questionamentos a respeito da responsabilidade civil do transportador, isso devido ao uso de máquinas para o transporte de passageiros. No contexto brasileiro não é muito diferente, visto que na mesma época também surge esse uso de máquinas para o transporte, em que acontecia alguns acidentes e as vítimas não eram indenizadas pelas companhias de transporte. Essa responsabilidade, essa falta de responsabilidade civil é possível ser vista em uma das crônicas do Machado de Assis, que o nome é A Semana 23 de Outubro, que eu vou ler ela agora. Há terras onde as companhias indenizam as vítimas dos desastres, ferimentos ou mortes, com avultadas quantias. Tudo é ordenado por lei. É justo, mas essas terras não têm e deviam ter outra lei que obrigasse os feridos e as famílias dos mortos a indenizarem as companhias pelas perturbações que os desastres trazem ao horário de serviço. Essa crônica ela faz uma reflexão a respeito da vida urbana da época e de como os moradores que residiam próximo à região que era utilizada esse meio de transporte criavam maneiras de evitar que algum acidente de trânsito acontecesse, porque elas sabiam que elas não seriam indenizadas por isso, elas sabiam que a família dela não seria indenizada por esse dano causado pelas companhias. Durante o século XX, houve um aumento significativo nas demandas judiciais por conta dessa responsabilidade civil do transportador, o que fez com que o Poder Judiciário passasse a lidar com diversas demandas envolvendo tanto a responsabilidade do transportador em um acidente de trânsito envolvendo o próprio motorista no meio de transporte, ou como por alguma ação de terceiro, como alguém jogando uma pedra e atingindo um transporte e afetando e causando dano. A responsabilidade civil consiste no quê? Na obrigação de reparar um dano causado a outro, via de regra, quando o prejuízo é gerado pelos atos próprios. A gente consegue ilustrar esse cenário pelo artigo 927 do Código Civil, que diz que aquele por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O contrato de transporte, ele se divide em duas modalidades no Código Civil. Pode ser o transporte de pessoas ou o transporte de coisas. Eu vou falar um pouco sobre o transporte por prestações de serviços, que ele se submete ao Estado, a regulamentações, então ele tem normas pré-definidas já. A gente também tem o transporte desinteressado, que pode ser as famosas caronas, cortesias, que não tem o mesmo regramento rígido que tem o que é regulamentado pelo Estado. Nesse caso, a responsabilidade civil do transportador se observa a culpa e o dolo. A gente também tem o transporte cumulativo. O que seria esse transporte cumulativo? Ele é um serviço que é prestado por mais de um transportador, sendo cada um deles responsável por todo o trajeto, eles tendo vínculo entre si. E também há casos que a gente tem a pluralidade de transportadores, quando não tem vínculo entre si. Assim, cada um vai responder pelo seu ato, tudo que acontecer ali pelo percurso. Oi, gente, eu vou falar sobre o transporte de pessoas e de coisas. Primeiro, o transporte de pessoas. Nesse tipo de contrato, o objetivo é o deslocamento do passageiro de um local ao outro. E o transportador, ele assume a responsabilidade pela integridade física e patrimonial desse passageiro, ou seja, se ele tiver uma bagagem, existe a responsabilidade do transporte dessa bagagem também, além do passageiro. Como existe risco nessa atividade, conforme o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a responsabilidade do transportador é objetiva. Para pleitear a reparação, o passageiro não precisa demonstrar o dolo ou a culpa. Ele só precisa demonstrar a conduta, o dano e o nexo causal para conseguir pleitear essa indenização. Caso existam cláusulas contratuais excluindo a responsabilidade desse transportador, elas serão nulas. E mesmo em caso de culpa de terceiros, o transportador é obrigado a indenizar esse passageiro e depois ele pode buscar uma ação de regresso contra o responsável pelo dano.
Um exemplo disso é caso ocorra uma colisão onde um terceiro desrespeita a sinalização de trânsito. Se houver um dano, o transportador precisa fazer a reparação desse dano, mas depois ele pode solicitar a ação de regresso. O passageiro ele também pode exigir indenização por despesas médicas, medicamentos e prejuízos morais ou estéticos. E em casos de força maior, como o assalto à mão armada, por exemplo, o transportador não tem o dever de indenizar. E falando agora sobre o transporte de coisas e mercadorias, o objeto desse contrato é o deslocamento do item que sai do remetente e vai até o destinatário. A responsabilidade do transportador inicia ao receber a coisa e termina quando ela entrega ao destinatário. Qualquer avaria na encomenda durante o transporte deve ser reparada ou indenizada pelo transportador. Se o destinatário não for localizado, o transportador pode entregar o objeto em juízo para extinguir a sua responsabilidade. O destinatário ele pode reivindicar reparação por avarias no prazo de até 10 dias. E no caso da teoria do risco da atividade, ela impõe nesse caso que a responsabilidade seja objetiva ao transportador. E para finalizar, da mesma forma, o remetente ou destinatário só precisam comprovar o ato ilícito, o dano e o nexo causal para buscar a indenização. Contrato de transporte estabelecido entre um consumidor e um fornecedor, ele configura uma relação de consumo. Então agora a gente vai ver onde se encaixa isso dentro do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação dessa legislação consumerista ela pode ser vantajosa para aquele que contrata como destinatário final, ou seja, o consumidor em si, não o que participa do percurso. No Código de Defesa do Consumidor, além dele prever responsabilidade objetiva dos fornecedores, ele estabelece o dever de reparação de forma solidária entre todos os que compõem essa cadeia de consumo. Eu trouxe 2 artigos para a gente analisar, que tem essa situação. É o artigo 14 e o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. O 12, eu vou ler aqui para vocês, que diz o quê? O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiros e o importador respondem independentemente de existência de culpa pela reparação dos danos causados. O 14 fala que o fornecedor de serviços responde independente de existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por efeitos relativos à prestação de serviços, bem como as informações adequadas e suficientes. Vamos falar um pouco da responsabilidade do construtor. No caso, no capítulo do Código Civil que fala das empreitadas, que é a construção em si. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma empreitada. O contrato de empreitada é onde existem 2 partes, o empreiteiro, que é quem vai realizar a obra, e o dono da obra, que vai receber a obra no final. É uma obrigação de resultado, ou seja, é necessária a entrega da obra para o contrato ser adimplido. Dentro do artigo 610 do Código Civil, a gente tem 2 modalidades de empreitada. A empreitada simples e a mista. A simples aparece ali apenas quando o empreitado colabora com a obra com sua força de trabalho, apenas sua força de trabalho para executar a obra. Na mista, a empreitada, além de fornecer seu trabalho, sua força de trabalho, ela precisa também entregar os materiais e emolumentos para que a obra seja feita. Por que é importante essa diferença? Porque a responsabilidade, que a gente vai ver adiante, ela se subdivide nessas 2 modalidades. Sendo que na simples, a modalidade simples de empreitada, quando é só a força de trabalho que é aplicada, a responsabilidade sobre eventuais prejuízos, eventuais riscos que tem ali, é do dono da obra. Por isso que é muito importante que ele selecione os materiais adequados e formais para entregar à pessoa que vai construir a obra, empreiteira. Na outra modalidade, também conhecida como mista, ela é necessária, como a empreiteira que ela vai aplicar além da sua força de trabalho, ela vai também entregar os materiais, sobre ela, a empreiteira, que recai todas as responsabilidades, os riscos ali da construção. Eu faço uma observação importante aqui da modalidade mista da empreitada.
Porque quando a gente está falando da entrega de materiais, esta tem que ser escrita no contrato, ou seja, deve ser expressa à vontade das partes, ou decorrência da lei, de algum dispositivo específico. Ela não pode ser presumida. E essas são as duas modalidades. Por fim, eu só falo da entrega da obra, quando ela é concluída. Assim que seguido todos os parâmetros legais, as formas que foram convencionadas, o dono da obra é obrigado a recepcioná-la, é obrigado a receber a obra. Entretanto, é importante perceber que caso não tenha sido recebido ou seguido algum parâmetro legal, é importante que quando ele for receber a obra, ele verifique se todos os parâmetros foram legais e foram seguidos. Porque se não forem entregues, ele pode rejeitar a obra ou recebê-la abatida do seu preço que foi combinado, por causa dessas incongruências que foram constatadas. E se ele rejeitar, mas não justificar o porquê que ele está recusando a obra, pode a empreiteira depositá-la em juízo ou fazer uma consignação para entregar a obra. Essa é a minha parte, a gente vai entrar agora em algumas minúcias da responsabilidade da obra. Eu vou falar sobre a responsabilidade da empreitada. Essa é uma modalidade do contrato em que uma das partes, denominada empreiteiro, se compromete a realizar uma obra ou serviço por preço certo, de acordo com as especificações previamente estipuladas. Enquanto a outra parte, o dono da obra, contrata o empreiteiro para a execução do trabalho. No artigo 618, vai falar sobre a garantia da obra. Nesse artigo, ele estabelece que o empreiteiro é responsável pela solidez e segurança da obra pelo prazo de 5 anos. Então, isso significa que durante esse período, o empreiteiro ele deve garantir que a obra não apresente defeitos que comprometam a estrutura ou a segurança. Vamos falar agora sobre forma de remuneração, que ela se encontra no artigo 619. Essa forma de remuneração e o respectivo preço é questão afeita à livre estipulação contratual entre as partes. Contudo, no silêncio do contrato, a regra é a fixação do valor único, que não pode ser modificado posteriormente. E por fim, no artigo 620, vai falar da diminuição do preço do material ou da mão de obra. Atualmente, é raro encontrar a aplicação dessa regra jurídica na economia brasileira. Geralmente, ela ocorre mais frequentemente a situação em que os preços dos materiais aumentam junto com o valor da mão de obra. Nesse caso, é importante reconhecer que o dono da obra tem a possibilidade de solicitar a revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro. Eu vou falar sobre o caso de suspensões, né, na obra em geral. Então, são raras vezes, mas acontece quando ocorrem suspensões, né, ao longo na obra por conta de licitações ou algo do tipo. Mas isso é raro acontecer, mas acontece por conta, né, da demora dos órgãos responsáveis para liberar esse tipo de documento. Também vamos falar sobre a execução do projeto feita por terceiros, né? Tem essa possibilidade sim, né? Desde que o dono da obra esteja ciente, né, do processo. Porém, caso aconteça alguma coisa, conforme descrito no artigo 622 do Código Civil, a pessoa responsável pelo projeto que corresponde, né, se caso ocorrer algum problema, algo do tipo. Também eu vou falar sobre a suspensão feita pelo dono da obra, né, conforme descrito no artigo 623 do Código Civil. Existe sim essa possibilidade, porém ele tem que estar ciente que ele vai ter que pagar todos os valores gastos, né, do serviço para o empreiteiro, caso ele queira suspender essa obra. Também eu vou falar sobre a execução, né, da empreitada, sem justa causa. Por exemplo, se o empreiteiro simplesmente decide encerrar a obra sem o consentimento do dono da obra, ele vai ter que, mesmo fazendo isso, ele vai ter que concluir a obra, o trabalho, o projeto. E se caso ele não fazer isso, ele vai ter que indenizar o dono por perdas e danos. E aí também, finalizando, vou falar sobre o artigo 626, que é quando fala sobre a morte do dono, né, ou do empreiteiro. Mesmo isso ocorrendo, o contrato não extingue e o processo continua, o contrato, né, os valores continuam para os seus sucessores.